Seguindo agora para a lição do domingo, nós vamos encontrar aqui uma referência à cidade de Siquém, onde Josué, conforme capítulo 24, versículo 1, e a lição traz aqui para nós esse registro, né? Onde Josué, ele chama os anciãos. Vamos aqui, produção, colocar o 24:1, por favor. Vamos ver aqui. Diz assim: Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. É muito importante essa expressão, porque aqui é como se Josué vai passar a descrever o recado do Deus de Israel ao seu povo. E este recado, irmãos, neste recado, eu contei 18 verbos. Pode ser que haja aqui uma diferença, 18 ou 19, mas eu contei 18 ações que Deus realizou, descritas nos versos, a partir do verso 3 até o verso 13. 18 ações de Deus em favor do seu povo. E uma palavra a mais, irmãos, acerca de Siquém, é que em Siquém, Abraão erigiu o primeiro altar da sua peregrinação pela terra. E o autor imagina o seguinte: se Abraão não tivesse sido chamado para sair do meio da sua terra, da sua parentela, ele e a sua casa ainda estariam servindo outros deuses. Então, em Siquém, o primeiro altar. Depois foi dada a eles em outro apelo veemente, Josué, ele vai relembrar e vai fazer o mesmo apelo que Jacó fez aos seus filhos e noras, a toda a sua família: joguem fora os deuses, joguem fora os deuses. A geografia do evento, ela já transmitia por si só um chamado para demonstrar lealdade total ao Senhor. Eu gostei disso aqui. O auxiliar do professor diz que na Bíblia, geografia também é teologia. Olha que interessante, que frase, né? E Siquém era um lugar de decisão, lugar para olhar para o futuro sem deixar de olhar, sem esquecer e deixar de olhar para o passado. Quando Deus utiliza esses 18 verbos que eu fiz menção aqui, dos versos 3 a 13, isso fica claro, fica muito claro, que a existência de Israel como nação não era mérito nenhum do próprio povo, mas sim de Deus. O discurso do Senhor tem mais um detalhe: além desses verbos, ele contém uma mudança que ocorre 5 vezes, olha que interessante, entre vocês, ou seja, falando do povo naquela situação, e eles falando dos antepassados. Os ancestrais e a geração de Siquém foram tratados como um só povo, como uma só geração. Olha que interessante. Josué, com isso, estava procurando mostrar aquilo que Moisés também havia já demonstrado e afirmado em Deuteronômio, que o Senhor não havia feito aliança apenas com os antepassados, somente com os antigos, mas com todas as pessoas que estavam ali naquele momento, com todos, e com aqueles que viriam futuramente. A grande maioria que estava lá não tinha vivenciado o êxodo, não havia saído do Egito, não havia vivenciado isso, talvez pouquíssimos deles. Nem todos estiveram em Horebe quando Deus entregou a lei. No entanto, Josué disse que todos estiveram lá, por meio da herança espiritual recebida. Em resumo, as lições do passado devem ser apropriadas pelas novas gerações. Irmãos, esse é um pensamento muito solene. Nós que temos já uma certa idade, mais madura, mais avançada, eu tenho 67 anos, e fico pensando qual é o legado que nós vamos deixar para as novas gerações. Essa é uma preocupação muito efetiva da nossa igreja, em todas as partes, especialmente aqui na área sul-americana, na divisão sul-americana. Que legado estamos deixando? Como as novas gerações têm recebido a mensagem que um dia nós recebemos e que um dia foi entregue aos nossos antepassados. Nós estamos tendo sucesso em transmitir e preservar essa mensagem? Que momento decisivo na história do povo de Israel, que significado lindo
essa mistura de eles e vocês. Essa lembrança de que Deus esteve na ativa o tempo todo e que se eles estavam numa terra prometida, isso era mérito do Deus Jeová, era mérito do Deus verdadeiro, o único Deus que foi capaz de introduzir um povo sem experiência de guerra, um povo sem armamentos, numa terra que até então não havia sido tomada por nenhuma nação maior. Todo o louvor, toda a glória deve ser dada a Deus em tudo aquilo que somos e fazemos. E com esse pensamento, colocamos um ponto final na lição do domingo.